Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta web aula na disciplina de Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional. Então, nessa quinta web aula, nós vamos tratar sobre liderança e equipe, né? Como a liderança pode estabelecer algum estilo diante de uma determinada equipe. Mas antes da gente começar a falar sobre a liderança, é importante a gente falar sobre o que são grupos e o que são equipes. Então, convido você aí. Um grupo é formado por duas ou mais pessoas com o mesmo objetivo, porém, cada pessoa exerce sua atividade de forma individual. Neste contexto, as pessoas estão mais propensas a competir entre elas e, consequentemente, os melhores tendem a ter mais destaque. Então, no grupo, a gente verifica uma situação de competitividade. A gente verifica que há a possibilidade de uma competitividade e há uma possibilidade também de que as pessoas elas foquem muito naquilo que elas têm que fazer sem se interessar pelo que o outro faz, né? No caso, assim, vai se interessar só quando, por exemplo, a demanda que o outro mandou para ela, a atividade, veio com erro, veio com alguma situação, né, que aí pode incomodar. Mas o grupo, ele acaba trabalhando assim, focado na sua própria atividade, na sua própria individualidade, a pessoa, né, dentro de um grupo, e não tem muita relação, interação ou interesse ou até acolhimento na atividade do outro. Já a equipe, ela é um grupo de pessoas que age junto e se apoiam igualmente para alcançar o objetivo em comum. Assim, elas trabalham e desempenham suas atividades em conjunto com a participação e a contribuição de todos, respondendo coletivamente pelo trabalho realizado. Nesse sentido, neste contexto, o foco está no trabalho coletivo. Então, veja que a equipe é um grupo, mas é um grupo. A equipe é um grupo que é direcionado, focado em objetivos. Então, as pessoas que compõem uma equipe, elas compreendem qual é o objetivo final delas em conjunto e elas compreendem o que ela tem que fazer, o que o outro tem que fazer, e há também um fator de apoio entre elas, de conversa, de comunicação e de troca também, né? Então, se alguém falha na equipe, provavelmente outro membro da equipe vai ajudar aquela pessoa, vai ajudar naquele interesse, naquela atividade específica. Para o quê? Né? Para cumprir o objetivo final da equipe. Então, dentro de uma equipe, todas as pessoas elas estão focadas no resultado final. Dentro de um grupo, né, não há esse olhar no resultado final do grupo, mas há um olhar no resultado final da atividade individual que aquela pessoa específica está concluindo ou está fazendo dentro daquele grupo. Então, são algumas minúcias que são bem diferentes, né? Mas se eu perguntasse agora para você, o que é ideal dentro do ambiente de trabalho? É um grupo ou uma equipe, né? O que você me responderia? Logicamente, quando a equipe ela é bem administrada, quando ela é bem liderada e quando as pessoas conseguem compartilhar entre elas esse processo de foco no objetivo e apoio mútuo coletivo, é bem mais interessante que a organização foque na formação de equipes, né? Então, hoje é interessante a gente perceber que muitas organizações, elas fazem formação, cursos, elas trazem treinamentos para dentro das organizações para transformar um grupo em equipe, para fazer com que aquelas pessoas que fazem parte daquele setor, elas tenham mais interação, que elas tenham mais comprometimento mútuo e coletivo diante do objetivo daquele setor. Então, é bem interessante trazer esse aspecto de equipe para dentro das organizações. Principalmente porque hoje não sempre, na verdade, as organizações, o ambiente organizacional
foi cheio de conflitos, é cheio de conflitos. E conflitos, ele não é algo tão ruim assim. Ele só é ruim quando não há uma gestão, quando não há um gerenciamento de conflitos. Então a gente vai também tratar um pouco disso. Se a gente está tratando de grupos e equipes, a gente também está focando nos conflitos que ocorrem dentro desses grupos e dessas equipes. Então, o que é o conflito? Conflito é uma diferença entre duas pessoas, entre duas áreas, entre duas organizações ou entre dois países. Então, o conflito é sempre essa diferença, né? A pessoa A aqui, ela acredita que a situação é assim assado, e a pessoa B acredita diferente. E o conflito se dá quando há duas pessoas inflexíveis no seu posicionamento, porque elas creem que elas estão corretas e elas vão fazer com que essa diferença surja no relacionamento delas dentro da organização, ok? Então vamos lá, existem duas classificações de conflitos que ajudam melhor a gente compreender como os conflitos podem se caracterizar, enfim, como a gente até pode resolver. O conflito racional e o conflito emocional. O conflito racional, ele se refere a um impasse sobre um valor, um prazo, alguma definição de troca, uma entrega no ambiente de trabalho. Esses conflitos são mais fáceis de serem resolvidos. E o conflito emocional ocorre quando uma ou ambas partes têm interesse pessoal que envolve seu status, ego ou posição. Esse tipo de conflito é mais difícil de ser resolvido e muito mais vivenciado nos ambientes políticos, como as organizações públicas. Então vejam, os conflitos racionais, eles são mais fáceis de resolver porque o foco está na coisa, né? Na entrega, no prazo, é uma negociação sobre um elemento externo. Então é uma negociação assim, mas eu vou poder só entregar amanhã, mas eu pedi para ontem, mas aconteceu isso, e o processo de negociação se dá sobre a coisa, a entrega, o prazo, enfim, algo externo. Agora, quando o elemento ou o conteúdo do conflito se refere emocionalmente para ambas as partes ou para uma das partes, né? Tem uma ligação muito emocional em relação a isso. Então, é difícil de você conduzir ou gerenciar esse conflito ou resolver esse conflito. Mas, na verdade, com gerenciamento e conversa e condução, os conflitos podem ser resolvidos sim. Então, a gente vai também trazer um pouco mais sobre os tipos de conflitos que podem ser resolvidos e como eles podem ser resolvidos. A gente tem o tipo de conflito pessoal, interpessoal e organizacional. Refere-se a como, o conflito pessoal refere-se a como você lida consigo. Está relacionado a se você reconhece suas reações diárias e como alimenta o seu autocontrole. Esse conflito pessoal, ele está muito relacionado ao como você lida com as suas próprias emoções, né? Tem pessoas que têm conflitos externos assim imensos, né? E às vezes esse conflito, ele não está tão referenciado ao local de trabalho, mas às vezes é algo que é nutrido lá dentro. Por exemplo, a pessoa ela está trabalhando ali, por exemplo, no cargo de técnico dentro do judiciário, mas aquele cargo não é o que ela quer, e ela está há muito tempo naquele cargo, e ela almeja outro cargo, mas não está conseguindo fazer essa mudança. E esse tempo demorando naquele cargo que ele não gosta, está gerando uma grande insatisfação e um grande conflito interno, né? Então, às vezes, ele tem ali um conflito interno porque ele não se sente bem, apesar, por exemplo, de um ambiente de trabalho dele ter pessoas interessantes, bacanas, que compartilham, que fazem ali as atividades coletivas, né? Um ambiente harmonioso, e às vezes o conflito está internamente naquela pessoa que não consegue aceitar determinadas situações da sua própria vida. Então esse tipo de conflito, ele é difícil de ser resolvido, mas ele também pode ser administrado dentro da organização quando se tem essa clareza sobre esse tipo de conflito.
O conflito interpessoal, esse conflito pode acontecer entre duas pessoas da mesma equipe ou pessoas de equipes diferentes ou de diferentes setores. Conflito interpessoal é o conflito entre duas pessoas, né? E esse conflito pode ser dentro dessa equipe diferente, pode vir por qualquer coisa também e pode também ser classificado como um daqueles dois conflitos anteriores. Pode ser um conflito racional, né, focado em algum processo de trabalho que foi errado, ou um conflito emocional, que é focado no sentimento que a pessoa tem em relação ao conteúdo do conflito, né? E também temos o conflito organizacional. Se refere às incertezas e mudanças externas às organizações, no caso, introdução de novos sistemas, de reestruturação de organizações. Esse tipo de conflito pode levar a tensão, a estresse, a desmotivação dos membros da empresa. Olha que interessante. O conflito organizacional, às vezes, ele pode ser iniciado por um processo externo, né? Mudou a sociedade, mudou alguma prática de medida social, que teve que fazer alguma mudança brusca, né? Uma mudança intensa dentro da operação de trabalho. E isso gera o quê? Os conflitos, né, organizacionais. E principalmente aqueles conflitos que as pessoas falam, ai não, tá errado do jeito que está sendo feito, devia ser feito assim. Então, várias pessoas vão ter pontos de vista diferentes diante das tomadas de decisões das organizações ou a tomada de decisão maior, né, nas organizações. E isso traz conflitos. Mas o que eu trago aqui para vocês é que todo conflito pode ser gerenciado e todo conflito deve ser resolvido, né? Ele deve chegar a um denominador comum. Então, o conflito que não é resolvido por muito tempo, ele cria uma bola de neve de problemas e cria uma bola de neve que só vai aumentando conforme o tempo passa e as pessoas vão criando outros sentimentos negativos em relação aos conflitos que não foram resolvidos. Então, a ideia é que a liderança, ela precisa se posicionar à frente de alguns conflitos e fazer a mediação para a resolução deles. Então, a gente trata aqui sobre a liderança e para isso, para resolver alguns conflitos, eu preciso que os gerentes, os gestores públicos, eles desenvolvam algumas habilidades gerenciais que vão focar também na resolução desses conflitos e na condução como um todo da equipe. Então, a primeira habilidade gerencial aqui é saber administrar o tempo. O gestor, ele precisa delegar tarefas, descentralizar algumas decisões para a equipe. E essa administração do tempo ocorre ou é necessária para que ele não seja engolido pelo tempo e que ele possa realmente focar nas questões que ele precisa melhorar, resolver, adiantar, né? Então, nas coisas que ele precisa gerenciar. Imagine você se um gestor tiver que fazer um relatório básico, uma operação básica, né? E gastar o tempo dele naquele relatório e deixar uma lista de outras coisas importantes, como falar com sua chefia, fazer contatos com parceiros externos, né? Participar de reuniões mais políticas, outras coisas importantes para o avanço daquele setor. Então, ele precisa descentralizar essas atividades, acompanhar a realização dessas atividades menores para que ele possa realmente ser o gestor, gerenciar um local. E é muito importante que você, um dia, se tiver em cargo de gestão, verifique, e até hoje mesmo na sua profissão, verifique como você está utilizando o seu tempo. O tempo, ele é um recurso que a gente precisa utilizar bem, que ele é um recurso que é esgotável e a gente não consegue voltar atrás para resolver algumas coisas, né? Então, o tempo é um recurso que sempre vai para frente. Então, quanto melhor você organizar o seu tempo, focar em coisas importantes, contar com o apoio de outras pessoas, principalmente no processo de gestão, melhor você utiliza o seu tempo na busca de resultados profissionais, pessoais e organizacionais.
Outra habilidade interessante, importante, saber planejar. Saber atuar com base no planejamento, né? Participar de processos de planejamentos, focar no futuro e também fazer com que as pessoas que trabalhem com ele, dentro da sua equipe, possam também entender qual é o objetivo proposto para esse tempo, nesse planejamento. Então, tem muitas vezes que as organizações trabalham em planejamentos belíssimos, mas esses planejamentos eles ficam guardados e poucas pessoas das equipes de trabalho conhecem o planejamento. Então, isso é um processo de trabalho meio que jogado fora. É importante que o gestor, o gerente, ele faça a sua equipe conhecer o planejamento que está sendo seguido e as atividades que precisam ser realizadas para a gente alcançar o quê? Os objetivos propostos naquele planejamento. Outra habilidade do líder, né, do gerente, é saber desenvolver sua função de forma ampla, representando a instituição, comunicando-se com seus liderados e seus superiores. Essa aqui é mais uma função política, né? Então precisa ter essa conversa, precisa ter esse envolvimento. Nossa quarta habilidade é saber controlar. Esse saber controlar se refere a ter uma visão estratégica em que acompanha as atividades desenvolvidas, comandadas e ajustadas quando necessário. Então, uma habilidade tem relação com a outra. Saber controlar é que, à medida que eu descentralizo e passo outras atividades para os membros da equipe que eu lidero, então eu preciso voltar aquele membro e falar, e aí, você conseguiu fazer, está tendo dificuldade, né? Por que está atrasando, o que aconteceu? Ter essa comunicação do que é demandado. Não é passar a demanda e deixar, né, sem prazo de entrega e tal e fazer outras coisas. Tem que acompanhar e controlar esses prazos, porque a gente sabe que dentro das organizações a gente cumpre muitos prazos e precisam ser cumpridos, senão a gente não chega a resultados. A nossa quinta habilidade ali é saber agir. E saber agir para quê? Para buscar melhores resultados a todos os envolvidos no processo por meio da capacidade técnica. Ou seja, o gestor ele precisa ter uma capacidade técnica, um conhecimento técnico, ele precisa saber sobre a área que ele está liderando, ele precisa se atualizar, ele precisa se desenvolver, né? Quando a gente percebe que um gestor não entende da área que ele está liderando, coordenando, quando a equipe percebe isso, a equipe fica desestimulada. E aí começa aqueles tipos de fala, né? Ai, mas a gente está fazendo de tudo aqui para a gente alcançar os resultados, mas o nosso gerente não entende sobre o que a gente faz. O nosso gerente, o nosso gestor não entende o planejamento. A gente entende, mas ele não. Então, quando o gestor não conhece da parte técnica, há um desfalque ali na questão, por exemplo, da comunicação, da confiança dele e a equipe, da confiança entre ele, a equipe e seus superiores, da confiança entre ele, a equipe, seus superiores e as pessoas que são clientes daquele serviço. Imagine, então, que é muito importante essa habilidade. E a última habilidade, e não menos importante por estar ali na última possibilidade, na última habilidade no caso, é saber se relacionar com comunicação clara, ouvindo e conduzindo todos os processos. Então, o gestor precisa saber se relacionar. Na nossa aula anterior, a gente tratou sobre relacionamento interpessoal, sobre inteligência emocional, a gente tratou sobre motivação. Então, assim, a gente tratou sobre esses aspectos voltado para a equipe, o grupo. Mas e o gestor, né? E o gerente? Ele precisa ser uma pessoa automotivada, ele precisa transmitir essa motivação para os demais, porque ele lidera uma equipe. Ele precisa agir com inteligência emocional, porque a partir da inteligência emocional
com qual ele trata as pessoas, por meio da comunicação assertiva, clara, por meio do ouvir as problemáticas e tentar resolver os conflitos. A partir disso, ele também cria processos em que a equipe dele age de forma inteligente dentro das suas emoções, né? Lidando com as suas emoções de forma inteligente. Então, é um processo também que é aprendido. Então, o líder ele precisa ser um exemplo, né? E ele precisa se relacionar bem, ele precisa conversar, precisa saber ouvir, precisa saber conduzir as situações e resolver aquilo que precisa ser resolvido. Então, é importante que o gestor ele seja um exemplo para que a equipe também possa se desenvolver nesses aspectos relacionais. Então, a gente foca ali na liderança, né? O que é a liderança? A liderança é a arte de influenciar outras pessoas, de responderem positivamente aos estímulos de gestão e realizarem um excelente trabalho, principalmente porque elas se sentem bem fazendo isso. Então, um bom líder não assume um estilo de liderança, ele pode adotar qualquer um dos estilos de liderança de acordo com o que a situação exige. A liderança situacional é a melhor, pois esse tipo de liderança vai utilizar a abordagem correta para cada situação. Então veja que a liderança ela é a arte do influenciar, né? Eu vou influenciar o outro a fazer a atividade dele de forma motivada, de forma consciente e por meio de boa comunicação, das boas relações, né? É essa a ideia que surge da liderança. Nos estudos de liderança, vários pesquisadores já identificaram vários estilos de liderança. Aí tem o estilo de liderança autoritário, o estilo de liderança que deixa fazer, o estilo de liderança participativo, o transformacional, a liderança transformadora, enfim, vários estilos de liderança. Mas uma coisa que é interessante, que se chegou à conclusão nos últimos estudos, é que a liderança, o líder, ele não pode estacionar num estilo de liderança. Ele precisa transitar entre vários estilos de liderança conforme a situação exige, né? Se eu estou dentro de um processo que tem curto prazo e as pessoas estão ali trabalhando naquele processo que tem um curto prazo para entregar, então talvez eu precise ser nesse momento um líder mais autoritário, mais rígido, mais próximo ali no sentido de atender os resultados. Se eu estou numa situação onde precisa resolver conflito e esse conflito, várias pessoas estão envolvidas, talvez eu tenha que nesse momento ser um chefe mais participativo, conduzir conversas e participação das pessoas para que esse conflito seja resolvido de forma consensual entre essas pessoas. Enfim, dependendo da forma ou da situação que demanda ou que está posta, às vezes o líder precisa assumir um estilo para trazer um resultado mais eficiente para aquela situação que é posta. Então, essa é a liderança situacional. E para isso ser desenvolvido, o líder, né, o gestor, ele precisa passar por um processo de formação. Ele precisa passar por um processo de desenvolvimento, né? Então, já existem treinamentos para liderança situacional, treinamento para como se relacionar, para como conduzir as situações, como gerenciar conflitos. Então, é importante que os líderes das organizações públicas, os gestores, eles possam ter acesso a esse conhecimento para que façam os melhores trabalhos possíveis dentro desse conhecimento.
Aqui eu deixo com vocês as nossas referências, tá? Essas referências, elas tiveram base nelas a construção desse material. Você pode então ler esses textos, esses livros, se aprofundar. E o estudo da liderança é muito gostoso, é muito bacana, né? Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e também possam fazer as leituras lá no ambiente virtual de aprendizado. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.